Pessoal, bom dia a todos. A nossa aula de hoje é sobre termodinâmica, tá certo? Alguém tem ideia do que significa termodinâmica? Alguém dá para falar alguma coisa aí sobre termodinâmica? O que acha sobre termodinâmica? Estão me ouvindo direitinho? Bom, pessoal, termodinâmica é a ciência que estuda a relação entre calor, energia, trabalho. Ou seja, termo relacionado à temperatura, dinâmica, movimento. Então, é a ciência que vai estudar, tá certo? A realização de trabalho através do calor. Ora, então é importante que a gente compreenda alguma coisa antes de estudar as leis da termodinâmica, que nós vamos estudar duas leis. A primeira lei da termodinâmica, relacionando calor e trabalho, e a segunda lei, relacionando o rendimento de uma máquina térmica. Então, por isso, eu coloquei no primeiro momento para a gente estudar estudo dos gases. Estão vendo aí direitinho os slides? Sim. Muito bem. Então, nessa primeira aula nossa, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que Joel já deve ter trabalhado com vocês, que é estudo dos gases, correto? Alguém lembra de uma formulazinha que ele falou, PVT por Votó? Já trabalhou com vocês? Muito bem, Pedro. Então, veja lá. Para a gente estudar o estudo dos gases, é necessário a gente falar em variáveis de estado físico de um gás e as transformações gasosas, que é o que a gente vai precisar muito para estudar a termodinâmica, tá certo? Então, nós vamos hoje se deter nesses dois itens, as variáveis e nas transformações gasosas. Ora, o que seria variáveis? Vamos ver lá. Variáveis de estado físico. Nós temos pressão, o volume e temperatura. São as variáveis de um estado de um gás. Por quê? Elas é que vão interferir nas transformações gasosas. Então, eu preciso compreender essas variáveis para, então, entender as transformações gasosas. Todo mundo sabe o que significa pressão, o que é o volume e a temperatura. A pressão medida em atm, correto? O volume medido em metros cúbicos, tá certo? A temperatura em graus Celsius. Então, nós teríamos aí pressão, o volume e temperatura que a gente vai trabalhar. Podemos observar que a pressão, o volume e a temperatura são grandezas físicas que variam e influenciam as propriedades e comportamento dos gases. Bom, o que acontece? Quando a gente fala em uma transformação gasosa, no caso, a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica, essas variáveis, pressão, volume e temperatura, elas vão variar de acordo com a transformação, tá certo? Por isso que esse nome é variáveis de estado de um gás. Então, tem hora que a pressão vai permanecer constante, e quem é que vai variar? O volume e a temperatura. Tem hora que o volume vai permanecer constante, mas quem vai variar? Pressão, temperatura. Tem hora que a temperatura vai permanecer constante, quem vai variar? Pressão e volume, de acordo com essas transformações gasosas. Aí você dizia, mas professor, pode as três variar? Pode sim. Mas, para nós aqui, vai nos interessar compreender
que uma delas vai ficar constante, ou seja, permanecer na mesma unidade, e as demais vão variar. Tá certo? Muito bem. Então vamos ver lá. A primeira transformação que eu coloquei para vocês aí é a chamada isotérmica. Alguém sabe o que significa isso? Alguém já viu essa palavra isotérmica? Crianças, vamos lá. Muito bem. Então a gente precisa estar sempre alimentando a nossa mente, né? Às vezes a gente esquece de umas coisas, mas é importante que a gente tem que estar sempre estudando. Bom, iso quer dizer igual. Olha o significado da palavra para vocês entenderem, viu bem direitinho. Iso significa igual. Térmica, temperatura. Então, ela vai ser o quê? Igual à temperatura, ou seja, permanecer a temperatura constante. Aí, professor, o que é que varia? Ora, se a temperatura vai permanecer constante, quem vai variar é o volume e a pressão. Tá certo, pessoal? Ó, nessa transformação, pressão e volume variam e a temperatura permanece inalterada, quer dizer, constante. Então, pela própria palavra iso, igual, térmica, temperatura, então a temperatura vai permanecer constante e o volume e a pressão variam. Se vocês observarem o gráfico aí, esse gráfico, ele mostra a isoterma, ou seja, é um gráfico que representa uma transformação isotérmica, onde eu tenho um eixo na vertical é a pressão e na horizontal o volume. E essa pressão vai variando, ó, por exemplo, ela era 8, baixou para 6, baixou para 4, baixou para 2, enquanto que o volume vai aumentando, 150, 200, 300, 600. Perceberam aí no gráfico, pessoal? Aí, essa linha em azul representa a curva, ou seja, representa a isoterma. Quer dizer que a temperatura nesses pontos permanece o mesmo. Pressão variou, o volume variou e a temperatura permaneceu constante. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, quem nos garante isso? Eu vou colocar uma coisinha aqui, viu? A mais, para vocês entenderem. Joel ensinou para vocês assim, né? Ó, eu vou botar assim, P1 vezes V1. Se eu não estiver enganado, ele ensinou assim. P2 vezes V2. Tá assim, igual. Aí botou embaixo P1. P2. Alguém lembra dessa formulazinha aí? Só que ele botou ele botou PVT e Povotão, mas a mesma coisa, tá certo? Alguém lembra dessa fórmula? Estão dando para ver direitinho aí a fórmula? Muito bem. Ó, vamos prestar atenção aqui, certo? Eu uso uma maneira mais diferente um pouquinho para vocês entenderem, viu? Vocês lembraram dessa fórmula? Essa fórmula chama equação geral dos gases, ou equação dos gases, tá certo? Então, eu uso assim, ó. Aqui é pressão inicial, P1 significa pressão inicial.
V1 significa volume inicial. T1 significa temperatura inicial. P2 significa pressão final. V2 significa volume final. E T2 significa temperatura final. Olha, o que acontece? Eu disse a vocês que nós estamos falando de uma isoterma, né? Ou isotérmica. Significa dizer o quê? Que a temperatura permanece constante. Então, se nós pegarmos uma retazinha e cortar essa temperatura 1 aqui, ó. Ó, nós vamos cortar essa temperatura 1. E vamos cortar essa temperatura 2. Por que vamos cortar a temperatura? Porque ela vai permanecer constante. Então, o que é que vai sobrar aqui? O que é que vai sobrar? Então, vai sobrar, pessoal, que P1 vezes V1 tem que ser igual. Deixa eu botar aqui embaixo, porque senão vai dar problema. P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Eu acho que o Joel explicou a vocês isso daí. Usando assim, PV vezes POVOL. Né? Agora, olha como fica fácil de entender assim, ó. Vamos entender essa fórmula em cima, viu, todo? Para viver tranquilo. Deu para entender a frase? Para viver tranquilo. Preciso viver trabalhando. Ouviram o que eu disse? Sim. Para a gente lembrar da fórmula. Para viver tranquilo. Preciso viver trabalhando. Aí, pessoal, essa equação aqui representa a equação que nós vamos utilizar na isotérmica. Por isso que eu falei lá que a pressão ia diminuindo e o volume ia aumentando. Por quê? Porque nessa condição P1 vezes V1 igual a P2 vezes P2, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Veja lá, como é bem simples de entender. 2 vezes 4. Dá quanto, pessoal? Vezes 4. Não dá 8? Então, o que acontece se eu fizer assim? 4 vezes 2. Não vai dar 8? Então, a pressão era 2, passou para 4. Aumentou. O volume era 4, passou para 2. Professor, se eu fizer assim, 8 vezes 1, também vai dar 8. Ou seja, a pressão era 2, passou para 8. O volume era 4, passou para 1. Vamos compreender o gráfico. A pressão no início aqui em cima era 8. Ó, pressão 8. O volume embaixo era 150. Concorda comigo aí, pessoal? Ó, pressão era 8, volume 150. Se nós pegarmos o último ponto aqui embaixo, a pressão é 2, ó. A pressão é 2 e o volume é 600. Ou seja, a pressão foi diminuindo, ó, 8, 6, 4, 2, e o volume foi aumentando, 150, 200, 300, 600. Ou seja, na transformação isotérmica, pressão aumenta, volume diminui. Aí você pode dizer assim, professor, e se a pressão diminuir? Então, o volume aumenta. Um é o inverso do outro. Certo, crianças? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Não. Muito bem. Então, vamos para a próxima transformação.
Bom, vem aí, isobárica. Alguém sabe o que significa isobárica? Iso, igual. Correto, pessoal? Bárica significa pressão. Então, Pedro Everton falou pressão constante. Teve outra pessoa que falou também pressão constante. Então, das variáveis de estado, nós temos pressão, volume e temperatura. Então, nessa transformação, a pressão vai permanecer constante. No entanto, quem é que vai mudar? Volume e temperatura. Ó, nessa transformação, temperatura e volume variam e pressão permanece inalterada, ou seja, permanece constante. Então, se nós observarmos o gráfico aí, ó, P em função de V, ó, o eixo vertical, repito, é pressão, horizontal, volume. Então, a pressão em A é igual à pressão em B, ó. Pelo gráfico aí, ó, mesmo valor. No entanto, o volume em A é diferente do volume em B. Aí você poderia dizer, professor, e cadê a temperatura? Ora, a temperatura é uma curva. Ela vai passar por A e essa curva vai passar em B. E, lógico, ela vai atingir valores diferentes. Portanto, a temperatura aí é diferente. Dúvidas? Ó, essa curva, ela poderia fazer assim, ó, passar em A, correto? Eu aqui estou... Deixa eu ver se eu consigo. Eu teria uma curva que vai passar em A. Não dá certo, não. Bom, a curva, ela passaria em A e essa curva passaria em B, outra curva. Portanto, a temperatura é diferente. E aí, nós vamos voltar lá àquela mesma formulazinha que a gente tinha, né? Ó. Então, vamos apagar aqui. Retornar aí a formulazinha. Para viver tranquilo, preciso viver trabalhando. Então, agora, vou tirar... A temperatura não está constante. Então, quem vai estar constante, pessoal? Para a isobárica, quem permanece constante? Pressão. Pressão. Então, eu vou eliminar a pressão. Ó, porque ela vai permanecer a mesma, ou seja, o mesmo valor. Então, se ela vai permanecer o mesmo valor, eu vou eliminar a pressão. Ó, se eu eliminei pressão, o que é que vai sobrar aí, criança? Vai sobrar volume 1, volume 2. Eu vou fazer como eu estava fazendo aqui. Igual. Aí, dividido por temperatura 1, temperatura 2. Ó, se eu eliminei, ó, veja lá, se eu eliminei a pressão, então sobrou o volume em cima, volume 1 dividido por temperatura 1, e volume 2 dividido por temperatura 2. Bom, isso quer dizer o quê, pessoal? Que se eu aumentar o volume, eu teria que aumentar a temperatura. Então, eles são diretamente proporcionais. Ó. Veja lá. Vou fazer uma divisãozinha aqui de novo. Quanto é... Tá assim. 10
dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2, pessoal? Não é 5? Então, para dar 5, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar o número de cima. Eu vou dizer que o número de cima agora vai ser 20. 20. Então, o volume aumentou. Era 10, passou para quanto? Para 20. Embaixo, para dar 5 também, eu tenho que botar um 4. Por quê? 10 dividido por 2 é igual a 20 dividido para 4. O que quer dizer isso? O volume era 10, passou para 20, o volume aumentou. A temperatura era 2, passou para 4, também aumentou. Então, nessa transformação isobárica, o que é que nós podemos dizer? Que o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Se o volume diminuir, a temperatura também vai diminuir. Vejamos. Se eu colocar aqui, por exemplo, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Correto? Se eu colocar aqui 4 embaixo, colocar dividido por 1, também vai dar certo. Ou seja, o volume inicial era 8, passou para 4, então o volume diminuiu. A temperatura era 2, passou para 1. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Na transformação isobárica, tá certo? O volume aumentando, a temperatura aumenta. O volume diminuindo, a temperatura também diminui. Tá ok, pessoal? Deu para compreender? Uma isobárica significa dizer quando a pressão permanece constante. Bom, aí vem uma outra transformação, isovolumétrica, ou podemos usar a palavra isocórica, é a mesma coisa. Iso igual volumétrica, medida, então no caso aí, medida de volume. Então, nessa transformação, o que é que nós podemos dizer? Natália aí, ó, adiantou o volume constante, correto, Natália? Então, é uma transformação que o volume permanece o quê? Constante. Ó, então, observando de novo o gráfico, pressão em função do volume. Pressão no eixo da vertical, o volume no eixo da horizontal. Então, se eu pegar o ponto A aqui embaixo, ó, eu tenho a pressão 1, o volume V. Né, ó? Se eu subir ó, para um ponto B, a pressão P2 e o volume continua V. O que acontece? A pressão aumentou, era um número menor, passou para um número maior. Correto? Mas o volume permaneceu inalterado, ou seja, permaneceu constante. Aí vocês poderiam dizer, mas professor, e a temperatura? Ora, a temperatura estava aqui embaixo, uma curva aqui embaixo. Essa temperatura sempre vai ser a curva. Essa temperatura aqui vai ser temperatura em A e aqui em cima temperatura em B, afastada. Tá certo? Então eu teria duas temperaturas, A e B. Bom, pela fórmula nós teríamos o quê? Se a pressão vai aumentando, a curva também vai se distanciando. Então, ela também está aumentando. Então, significa dizer que a pressão aumentou, a temperatura também aumentou. Tá certo? Porque o volume permanece o quê? Constante. Então, vamos de novo voltar lá para a fórmula. Vou tirar aqui, ó. Esse rapazinho daqui dessa posição. Aí. Nós temos a fórmula aí, né? P1, V1
sobre T1, P2, V2 sobre T2. Relembrando a fórmula, para viver tranquilo, preciso viver trabalhando. Muito simples, viu? Para viver tranquilo, preciso viver trabalhando. Agora, o volume vai estar constante. O que é que significa dizer? Que esse volume aqui, ó, é que vai ser cancelado. Ó. Vou cancelar o volume. Ó. Vamos cancelar o volume porque ele vai permanecer inalterado. Então, cancelou o volume, aí eu vou ter aqui pressão 1, sobrou em cima, pressão 2. Sobrou. Concorda, pessoal? Eliminei o volume, sobrou P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então, veja lá, se a pressão inicial era menor, vamos imaginar aqui, 2. A temperatura era 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Se a pressão aumentou, vamos supor, para 10, portanto, o volume, a temperatura embaixo também vai ser 10. Porque, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, 10 dividido por 10 vai dar 1. A pressão era 2, passou para 10, o volume era 2, passou para 10. Vamos usar outros números. Vamos imaginar, 20 dividido por 2 vai dar 10. Vou usar 5. Então, 50. Por quê? 20 dividido por 2 vai dar 10. 50 dividido por 5 também vai dar 10. Correto? Ou seja, a pressão inicial era 20, passou para 50. O volume inicial era 2, passou para 5. Então, a pressão aumentou, o volume também aumentou. Certo, crianças? Dúvida até aí? Não? Muito bem. Então, quais foram as transformações que nós falamos até agora? Foram 3. Tá certo? A isotérmica significa dizer o quê, pessoal? Quem lembra? Isotérmica. Quem lembra? O que é que significa? Temperatura constante. E quem vai variar? A pressão e o volume. Pronto. Justamente porque são variáveis de estado de um gás. Uma permaneceu constante e as outras duas variou. Não é isso? Isobárica. O que é que significa? Pressão constante. Pressão constante. Quem vai variar? Temperatura e volume. Muito bem. Isocórica ou isovolumétrica. Tá certo, Ana Beatriz, pode sair. Natália diz aí, volume constante, correto. Aí as variáveis, quem vai variar? Temperatura e pressão. Muito bem, filho. Temperatura e pressão, tá certo? Então, essas 3 transformações são importantes para nós estudarmos inicialmente as leis da termodinâmica, tá bom? Vai ter uma outra transformação lá na frente, mas vamos deixar para quando a gente estiver estudando a lei mesmo, que é a chamada adiabática, tá bom? Que entra lá na frente quando a gente estiver estudando. Vejamos uma questão que eu coloquei para vocês, ó. Um exemplo. Um gás ideal a 30 graus Celsius, correto? E pressão de 0,8 atm, ou seja, atmosfera, é comprimido isotermicamente até que seu volume passe de 10 litros para 4 litros. Olha a palavra aí, ó. Comprimido isotermicamente. O que é que significa dizer comprimido isotermicamente? Alguém lembra aí? Isotermicamente significa o quê? Que a temperatura é constante. Então, comprimir. O que quer dizer isso? Comprimir. A palavra comprimir, comprimido isotermicamente.
Então, eu vou diminuir o volume, não é isso, pessoal? Não é assim, comprimir, né? Diminuir o volume. Expandir é o quê? Aumentar o volume. Concorda? Quando vocês vão tomar uma injeção, no aparelho, eles vão fazer uma compressão ou uma expansão? No aparelho. Aquela borrachinha, pessoal. Aquela borrachinha da injeção vai fazer uma compressão ou uma expansão? Alguém já começou a responder. Compressão, porque vai diminuir o volume no líquido ali, né? Assim, no aparelho. Consequentemente, vai aumentar a pressão e ele vai passar para o nosso braço. Tá certo? Então, vai fazer uma compressão. Vejamos lá. Compressão significa diminuir o volume. Olhando, calcule a pressão final do gás. É isso que ele está pedindo aqui. Calcule a pressão final do gás. Ora, como eu expliquei para vocês, a isotérmica, a gente cancela a temperatura, né? Porque elas são constantes. Sobrou P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Ora, a pressão 1 aqui foi dado 0,8, tá certo? O volume 1 foi 10 litros. A pressão 2, ele não sabe, porque ele está pedindo para calcular a pressão final do gás, P2. O volume final foi 4 litros. Aí então ficou 0,8 vezes 10, vai dar 8. P2 vezes 4 dá 4P2. Ora, se nós lembrarmos aqui, um pouquinho da nossa matemática, né? Nós teríamos assim uma coisa, ó. Invertendo a equação, ficaria 4P2. Está em maiúsculo esse P aqui, para poder não confundir. É igual a 8. Concorda, pessoal? Então, esse 4 que está multiplicando, ele passa a dividir. Então, ficaria 8 dividido para 4. Portanto, resposta 2 ATM. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, ora, a pressão, o volume era 10 litros, diminuiu para 4. Lembra que eu disse a vocês? Se o volume diminui, nesse caso aqui, a pressão aumenta. A pressão era 0,8, correto? E aumentou para 2 atm. Pressão, nesse caso, é inversamente proporcional ao volume. Viu como é simples? Eu vou depois postar o material para vocês já com essas respostas, tá bom? Bom. Questão 2, segundo exemplo aí. Segundo exemplo. Um gás é submetido a uma transformação isobárica e, no processo, o volume passa de 1,2 litros para 4 litros. Lembrando, isobárica significa o quê, pessoal? Repetindo várias vezes para vocês entenderem. Isobárica, vocês têm que observar sempre essas palavras, ó. Transformação isobárica. Quem lembra o que é que significa? Pressão constante. Muito bem, pressão constante. Então, quem vai variar? Volume e temperatura, né? Então, continuando. Um gás é submetido à transformação isobárica e, no processo, o volume passa de 1,2 litros para 4 litros. Se a temperatura inicial era 300 Kelvin, veja que a temperatura é em Kelvin, tá vendo? Então, a temperatura final vale. Vejamos, o volume era 1,2 litros, passou para 4 litros. A temperatura 300 Kelvin. Quer saber a temperatura final? Relembrando aquela mesma velhinha fórmula, né? Ó, eu tenho P1 vezes V1. A fórmula seria essa, ó. Eu vou colocar aqui a fórmula todinha, viu? P2 com
Como a pressão 1 é igual à pressão 2, por isso elimina a pressão. Vai eliminar a pressão, porque eles são iguais. Então, se eu eliminei a pressão, o que é que sobrou aí? Sobrou o quê? O volume 1 sobre volume 2, ou melhor, volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2. Volume inicial, temperatura inicial. O volume final, temperatura final. Aí, vejamos, colocando os valores aqui. O volume inicial é 1,2 litros. Ok? Dividido. Eu vou repetir aqui para vocês entenderem melhor a organização, tá bom? Ó, foi colocado assim. O volume inicial, 1,2 litros, dividido pela temperatura inicial, 300 Kelvin, né? O volume final, ele passou para 4 litros. 4 litros. Temperatura final, ele não sabe. Não sei se vocês lembram, pessoal, ó, que a gente pode fazer cruz-credo, né, pessoal? Vou apagar aqui, viu? A gente pode fazer cruz-credo. O que é que significa isso? Multiplicar meio por extremos. Certo? Então, multiplicar meio por extremos é pegar 1,2 vezes P2 igual a 300 vezes 4. Então, 300 vezes 4 vai dar 1.200. Esse 1,2 que está multiplicando vai dividir em 1.200. Ora, na hora que eu pegar 1.200 e dividir por 1,2, vai dar 1.000 Kelvin. Certo? Pode olhar aí, o cálculo é bem simplesinho. Eu faço meio por extremo. 1,2 vezes T2 é igual a 300 vezes 4. E 300 vezes 4 vai dar 1.200. Esse 1,2 ficaria assim, pessoal. Ó, 1,2 vezes T2 é igual a 1.200. Aí, esse 1,2 que está multiplicando a temperatura 2, passa a dividir. Na hora que ele passar a dividir, ficaria 1.200 dividido por 1,2, que isso vai dar 100, ou melhor, vai dar 1.000 Kelvin, tá bom? Dúvidas? Daí? Tranquilo, criança? Terceira questão. Um recipiente contém gás a pressão de 2 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Supondo que não haja variação no volume e a pressão máxima atingida seja 3 atm, qual a temperatura final do gás? Agora vamos ter que ter um cuidado, viu, crianças? Vocês lembram que Joel te ensinou como transformar Celsius em Kelvin? Alguém lembra? Menos. Vocês lembram, meninos? Como O senhor transformar também Celsius? ensinou como transformar. Oi? O senhor também ensinou como transformar. Com certeza, ensinei. Mas Joel já fez muito isso em química, não foi? Só somar com 273, não foi assim? Para transformar Celsius em Kelvin, só somar com 273. Coloquei até aí, ó. Como a transformação é isovolumétrica, então P e pressão e temperatura variam. Antes de aplicar a fórmula, temos que transformar graus Celsius em Kelvin. Estou explicando aí. Ó. Como fazer isso? Temperatura 1 é 23 graus Celsius mais 273. Transforma em Kelvin. Certo? É só somar. 23 mais 273, dá 300. Colocando na fórmula. Eu vou repetir aqui a fórmula, viu? A pressão 1,
Lá em cima, 2 atm. A pressão 2, ele diz que aumentou para 3, certo? Bom, deixa eu colocar aqui. Para ficar mais fácil de entender. Bom, temperatura 1, que nós encontramos agora. Temperatura 1 foi 300 Kelvin. Temperatura 2, a gente não sabe qual vai ser o valor. Aí, fazendo meio por extremos, ó, 2 vezes T2 é igual a 3 vezes 300. Isso vai dar 900, correto? O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma coisa desse tipo. 2, que multiplica a temperatura 2, igual a 3 vezes 300, que vai dar 900. Ora, para ver se fica mais fácil. Esse 2 que está multiplicando T2, ele passa a dividir. Então, nós vamos ter que T2 é igual a 900 dividido por 2, que vai dar 450 graus Kelvin. No caso, 400 Kelvin, não precisa grau não. Tá bom? Essa daí, pessoal, são a aplicação da fórmula, só para lembrar vocês como utilizar a isobárica, isotérmica e a isovolumétrica, tá bom? Para nós, nas próximas aulas, a gente começar a estudar propriamente dito a termodinâmica. Agora é momento perfeito para parar e refletir. Como coletividade, nós temos o poder de transformar esses momentos em algo positivo. Tá certo? Um abraço a todos, felicidade e até a próxima aula, se Deus quiser. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode ficar e pode tirar essa dúvida. Eu estarei à inteira disposição, tá bom? Show, professor.